nossa grande entrevista é, como dizia, com o Dr. Mauro Alexandre, diretor do Gabinete dos Partidos Políticos, com quem vamos ter uma conversa, uma entrevista abrangente sobre as temáticas sobre os partidos políticos. Dr. Mauro, nós agradecemos o convite, digamos, a disponibilidade, se assim podemos considerar, mas o país passou de 18 para 21 províncias. Que alterações vão ser observadas em termos de criação de partidos? Permitam-me saudá-los, né? Bem-vindos ao Tribunal Constitucional. Eh, Bem, é verdade. Por intermédio da nova lei da divisão político-administrativa, Lei 1424, o país passou de 18 para 21 províncias. Portanto, hoje temos mais 3 novas províncias. Do ponto de vista do processo de criação de partidos políticos, este processo de alteração da divisão política administrativa acarreta consigo um desafio maior e mais exigente para as formações políticas. Porquê? Porque os partidos políticos, no âmbito do processo de organização conducente à criação, têm de, entre tantos requisitos, apresentar um conjunto de assinaturas que têm de ser recolhidas em todo o território nacional. É um total de 7.500 assinaturas ou subscrições, mas existe o chamado princípio da representatividade mínima. Significa que dessas 7.500 assinaturas, há um número de 150 assinaturas que tem de ser recolhido em cada circunscrição territorial, portanto, em cada província. Se temos mais 3 províncias, significa que agora os cidadãos, portanto, o agrupamento de cidadãos, as comissões instaladoras, devem também recolher assinaturas nestas províncias. E por que é que eu digo que o processo passa relativamente a ser mais exigente? Porque, como deve imaginar, este processo obriga a um certo aparato logístico e a uma certa capacidade financeira dos cidadãos para se movimentarem, para convencerem os potenciais apoiantes do seu projeto político. Portanto, são essas fundamentalmente as transformações do ponto de vista da criação de partidos políticos. Mas há outras, nomeadamente no que diz respeito à organização do processo eleitoral de um modo geral. Do ponto de vista da nossa lei orgânica sobre as eleições gerais, a lei que ainda está em vigor, as formações políticas no âmbito do processo de apresentação de candidaturas têm que apresentar apoio político, digamos assim, de cidadãos que residam em cada circunscrição do território. Nós temos 2 círculos eleitorais e para o círculo eleitoral provincial a lei obriga que se junta no mínimo 500 assinaturas. Logo, tendo mais 3 províncias, há este exercício necessário de as candidaturas serem apresentadas também com o mínimo de 500 assinaturas destas novas províncias. Estamos, Tanto assim, em linhas gerais, estamos a falar aqui, digamos, de um certo aumento do número de assinaturas. exata, Vamos passar, não vai, digamos, o número vai passar de 7.000. não passa de 7.000. Em termos de criação de partidos políticos, eh, o princípio da representatividade mínima nacional continua e mantém-se 7.500. Porquê? Porque a lei continua em vigor e a lei não foi alterada. Aquilo que altera é o critério da representatividade mínima provincial. Porquê? Porque a lei manda que das 7.500 assinaturas, 150 assinaturas sejam recolhidas em cada circunscrição territorial, em cada província. Portanto, aumenta o número de províncias, aumenta a exigência, a obrigação de recolher assinatura nestas províncias, mas não aumenta o critério geral, o critério da residência geral, que é de 7.500 assinaturas. A divisão político-administrativa vai obrigar a alteração da lei dos partidos políticos? Não necessariamente, não necessariamente, porque em condições normais obrigaria se o legislador tivesse sido taxativo, imagine, ao ponto de dizer que
os cidadãos devem recolher assinaturas em 18 províncias. Imagino que essa fosse a redação. Sim, objetivamente, porque temos uma nova divisão política administrativa, teríamos de alterar a lei. Mas o legislador foi cauteloso e fez uma formulação genérica. Diz apenas que tem que recolher assinaturas em cada circunscrição territorial. As circunscrições territoriais são naturalmente flexíveis, maleáveis, e esse aumento não obriga diretamente, portanto, não há uma derivação direta entre a nova lei da divisão política administrativa e uma necessidade imperiosa da alteração da lei dos partidos políticos. Ela poderá eventualmente ser objeto de alteração por outras tantas razões, mas não necessariamente por causa desse aspecto. Mas na sua visão há esta necessidade das razões de que se fala? Iria citar algumas. Bem, a lei dos partidos políticos é uma lei que já está, de certo modo, experimentada, não é? É uma lei de 2010, como sabe, e passados 15 anos é normal que existam alguns elementos que possam ser objeto de melhorias, chamemos-las assim, porque é uma lei que fixa os elementos estruturantes para o processo de organização e funcionamento dos partidos políticos, mas contém uma ou outra norma que em algum momento possa reclamar melhor regulamentação. Isto significa que ela precisa necessariamente ser alterada? Não. Significa que ela pode ser alterada? Sim. Hoje, qual é o número de comissões instaladoras de partidos políticos? Bem, no momento que vos falo, nós temos 19 comissões instaladoras que estão em processo de tramitação. E aqui permita-me sublinhar um dado que me parece relevante, em termos comparativos. No ano transato, 2024, nós tivemos uma média de 13 comissões instaladoras. Para este ano de 2025, só no primeiro semestre, que acaba de terminar, nós já temos 19. O que é que isso significa? Significa que há uma maior crença dos cidadãos nas instituições, o que é positivo. Significa que há um maior interesse e entrega da participação cidadã no processo político do país, e significa também que os cidadãos hoje não querem deixar apenas ao critério daquelas que são as forças políticas já existentes e tradicionais, mas querem dar a sua participação na construção e consolidação do processo democrático. Portanto, me parece que esse é um aspecto positivo que deve ser realçado. Isso não tem a ver também com a aproximação das eleições e até porque há quem diga que participar em eleições é uma forma de obter algum benefício financeiro, porque há cidadãos que criam partidos políticos de uma forma, digamos assim, simples e em detrimento de outros. No fundo, coloca duas perguntas em uma, mas eu não vou fugir às perguntas, eu vou respondê-las. Pode ter razão quando diz que esta nova vaga de agrupamentos de cidadãos que manifestam interesse em criar partidos políticos possa estar relacionada com aproximar do processo eleitoral, portanto, das eleições de 2027. Pode existir aí alguma relação. Nós, naturalmente, não temos dados que nos permitam evidenciar isso com toda a segurança, mas, em termos empíricos, isto pode ser verdade. Isto é um aspecto. Eh, que há cidadãos que eventualmente também acorrem a este objetivo de criação de partidos com finalidades econômico-financeiras, nós não estamos em condições de confirmar esse dado. Nós preferimos partir da boa-fé e acreditar que os cidadãos vêm e querem criar partidos políticos para participar no processo político do país, que é um direito constitucionalmente consagrado. É verdade que a criação de partidos políticos acarreta, a dada altura, direito a financiamento público. Isto é um dado, resulta da lei
Portanto, a isso não temos como escapar. Se os cidadãos querem criar com esse objetivo, isto é um aspecto que nós não nos cabe a nós, no fundo, confirmar ou desconfirmar. O outro aspecto que está subjacente à sua pergunta é uma crítica que nós temos estado a ouvir, de que existirá algum facilitismo ou facilidades, permissibilidade maior do tribunal na criação de partidos políticos por parte de uns e em detrimento de outros, como diz. Não é verdade. Não é verdade, porque a nossa apreciação é uma apreciação objetiva, que assenta unicamente nos parâmetros jurídicos materiais que a Constituição e a lei determinam. Os cidadãos, quando reúnem os pressupostos exigidos pela lei, o tribunal nada mais pode fazer senão reconhecer, registar e inscrever essas formações políticas. Quando não reúnem esses requisitos, idem o tribunal naturalmente que rejeita. Mas deixa-me fazer aqui uma observação que me parece relevante. Essa ideia de que o tribunal facilita uns em detrimento de outros, a tal ideia de dois pesos e duas medidas que nós vamos ouvindo falar, reitero, não é verdade, não é verdade, e mais ainda, não nos parece que estas críticas façam sentido, até porque quem as faz nunca apresentou evidências que possam ser comprováveis com base nos factos e na fundamentação jurídica. Aquilo que nós temos estado a ver são meras suspeições que recorrentemente são lançadas contra a instituição, mas que, como digo, não assentam nem nos factos nem nos fundamentos jurídicos e, portanto, não são apresentadas provas objetivas sobre essas suspeições que são lançadas em volta do tribunal. Portanto, não me parece que seja verdade. Qual a comparação que faz em relação, já ainda sobre esse assunto, a legalização, os vários sucessivos chumbos ao para já e que a dada altura, sem uma explicação, digamos, plausível do que terá mudado na estratégia do para já em relação à documentação e o partido foi legalizado. Bem, Este é um assunto que criou ali algum certo, levantou, digamos assim, sim, comentários. o tribunal não está, digamos assim, abstraído da sociedade. Nós acompanhamos a dinâmica social e vamos ouvindo essas coisas. Uhum. Já o disse, muitas vezes são críticas sem evidências comprováveis, Ok. número um. Número dois, não nos compete falar em relação a eventuais estratégias que o então projeto político para já e agora partido político tenha desenhado para conseguir a sua inscrição. Isto é uma questão política e é dos políticos. A nós nos compete clarificar um ou dois aspectos fundamentais. O para já, durante um período de tempo, tentou a sua legalização junto ao Tribunal Constitucional, sem sucesso, por não ter preenchido os requisitos. E, naquela altura, e podemos hoje falar disso com alguma tranquilidade, porque o processo está findo, e os acórdãos do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem a boa cultura de publicar as suas decisões, são públicas, e, portanto, não há dificuldades em falar da situação. Mas naquela altura não preencheu os requisitos. E tivemos, inclusive, órgãos da administração local que, uma vez oficiados, responderam ao tribunal em como muitas das assinaturas não estavam devidamente suportadas pelo apoio político-social dos cidadãos residentes em determinados municípios. Tivemos aí diferentes argumentos que, naturalmente, levaram à rejeição. Hoje, o Prajá, efetivamente, no ano passado, outubro de 2024, solicitou a sua inscrição e, reunindo todos os requisitos, essa inscrição foi deferida, portanto, o tribunal fez o reconhecimento normativo. E por que razão? Esse é que é o grande problema. Primeiro porque nós vamos explicar. Pois. Primeiro porque preencheu
os requisitos exigidos por lei. Provavelmente, os outros requisitos que a lei impõe não será de grande interesse, mas a grande questão tem que ver com o número de subscrições. O projeto político para já, então, o projeto político para já, eh, deu entrada de um processo instruído fundamentalmente com cartões de munícipe. Qual é a diferença? A diferença é que a lei exige que o consentimento dos cidadãos que dão o seu apoio político-social tenha de ser acompanhado com a comprovação do critério de residência, que um cidadão reside numa certa província ou num certo município. E isto exige das comissões instaladoras o contacto permanente com os órgãos da administração local, as administrações municipais. Para quê? Para verem emitidos os atestados de residência ou declarações coletivas. Aquilo que lhe estou a dizer é que o Prajá dispensou este aspecto e fez um contacto direto com os cidadãos, recolhendo cartões de munícipe. Portanto, o apoio deixou de ter essa intermediação dos órgãos locais do Estado e passou a ser mais direto com os cidadãos. Podemos ter aqui a explicação fundamental desse, desta rapidez, se quiser, na recolha das subscrições. E foi assim que esse processo foi instruído. A nós, naturalmente, coube a tarefa de fazer toda a avaliação e apreciação técnico-jurídica e, uma vez estando reunidos os elementos, naturalmente foi validado e foi inscrito como partido político. Portanto, não existe polêmica nenhuma. A polêmica é criada, como digo, por meras suspeições que são lançadas. E eu insisto nesse aspecto, porque isto reflete um aspecto negativo do nosso processo democrático. A permanente tentativa de denegrir as instituições, o desrespeito e a desconfiança nas instituições não é positivo, porque não ajuda a credibilizar o processo democrático do país, por um lado, e por outro lado, tem danos reputacionais que muitas vezes são não mensuráveis, mas que depois colocam em causa a própria confiança dos cidadãos nas instituições. Portanto, isto é um aspecto negativo que nós apelamos, que os atores políticos tenham alguma ponderação e quando tiverem que fazer críticas, nós estamos abertos a críticas, as façam, mas apoiados em Uhum. evidências que sejam Ok, comprováveis. mas isso não decorre do facto do Tribunal Constitucional, durante muito tempo, não legalizava partidos políticos e, num momento, num ápice, decidiu, digamos, formalizar um conjunto de partidos políticos. Bem, se calhar permita-me uma correção. A afirmação é: o tribunal durante muito tempo não legalizava partidos políticos. A legalização ou não legalização de partidos políticos tem de ser vista na perspectiva objetiva. E perspectiva objetiva significa os agrupamentos cidadãos, os cidadãos interessados, reunirem ou não reunirem os requisitos. Mas nunca faltou essa vontade, esse interesse do cidadão em recorrer ao A Tribunal Constitucional para vontade, a vontade, fazer ela, valer a esta. vontade, ela existe e sempre existiu. Variando, havendo anos, houve naturalmente anos em que esse interesse, essa correria foi bem maior e houve anos, aliás, eu acabei de dar um exemplo em como só estamos no primeiro semestre e há um interesse maior. Esse interesse da participação cidadã na perspectiva de formação de partidos políticos existiu e continua a existir. Uma coisa é a manifestação de vontade, é o interesse. Outra coisa é o preenchimento dos requisitos. O que eu lhe estou a tentar transmitir é: o tribunal legaliza se os requisitos estiverem preenchidos. Se não estiverem preenchidos, o tribunal não tem como legalizar. Portanto, o tribunal faz uma avaliação objetiva. Eh, Nós temos estado a ouvir, é verdade, que eh, de repente o tribunal legalizou uma série de partidos. Aliás, há inclusive uma série de imprecisões, cita-se uma série de números que são fantasiosos, que não têm
concordância com aqueles que são os factos, o Tribunal Constitucional, é verdade, legalizou nos últimos 3 anos 5 partidos políticos, nomeadamente o PEN-JANGO, então extinto na sequência das eleições gerais de 2022, o Partido Humanista Angolano, 2, o Partido Cidadania, o Prajá e o Partido Liberal. 5. São apenas 5. Eu estou a fazer questão de citar isso para evitarmos esta ideia de se trazer números que não condizem com a verdade. E os legalizou porquê? Porque o agrupamento de cidadãos que acorreram ao Tribunal Constitucional preencheram os requisitos. Há uma dinâmica que acabei explicando em relação ao Prajá, que agora, se calhar, pode ajudar a explicar esta maior organização dos cidadãos. Também temos que fazer esse reconhecimento. E tem que ver, digo mais uma vez, com a institucionalização do cartão de munícipe. Hoje por hoje, os cidadãos que pretendam criar partidos políticos já não estão necessariamente obrigados a fazer esse contacto direto com os órgãos da administração local do Estado, podendo fazer esse contacto direto com o cidadão. E talvez aqui esteja um ponto importante da explicação. Contudo, reitero, o tribunal só legaliza quando se preenchem os requisitos. Hoje mesmo, se o seu jornalista pretender criar um partido político e está nesse direito como cidadão angolano e preencher os requisitos, acredite, vai ver o seu partido legalizado. Se não preencher, vai ser rejeitado. Terá de aguardar 4 anos, foi o que aconteceu com o Prajá, para voltar a tentar criar partido. E é basicamente isso que acontece. Não confundamos o número de comissões instaladoras que tenham os processos em tramitação com o número de partidos políticos que foram legalizados. Porque aquilo que anda na comunicação social, e nós gostamos de dizer, uma coisa é o assunto, outra coisa é o processo. O processo são as peças constitutivas. O assunto é o que está na comunicação social, está nos jornais, nós às vezes lemos, achamos piada, mas pronto, é a vida. Ok, voltando a essa questão do Prajá, está a dizer que o Tribunal Constitucional não recebe orientações superiores, com as devidas aspas, para a legalização de partidos? Eu já respondi. O Tribunal Constitucional é um órgão, do ponto de vista constitucional, independente. É um órgão que assenta toda a sua atuação com base na Constituição e nas leis. Nós compreendemos a crítica, embora não faça sentido. E compreendemos por quê. O Tribunal Constitucional tem competências muito alargadas na esfera política e reagimos a essas situações com alguma tranquilidade. Essas competências alargadas à esfera política faz naturalmente com que o tribunal esteja, de certo modo, relativamente exposto. E, sobretudo, numa realidade como a nossa, em que estamos ainda num processo democrático embrionário, de consolidação das instituições. Portanto, essas suspeições, embora injustas, nós as compreendemos. E essas competências alargadas na esfera política, como digo, é que fazem com que o tribunal, de certo modo, esteja exposto. E que competências são essas? O Tribunal Constitucional é o órgão que detém o exclusivo de competências em matéria de validação de partidos políticos. O Tribunal Constitucional acompanha o funcionamento e a vida dos partidos políticos. O Tribunal Constitucional resolve ou decide os conflitos intrapartidários, portanto, os conflitos que existem no interior dos partidos políticos, quando eles são trazidos até nós. O Tribunal Constitucional recebe, aprecia, valida as candidaturas aos processos eleitorais. O Tribunal Constitucional valida, em última instância, os processos eleitorais. Repare, eu
indiquei um leque de competências que têm natureza político-jurídica e político-eleitoral, que naturalmente, e repito, um pouco por conta de um processo democrático ainda embrionário, colocam o tribunal numa certa exposição. E é isto, e é daqui muitas vezes que resultam essas críticas que, como digo, são injustas, embora nós as compreendemos por causa dessas razões. Como é que o Tribunal Constitucional tem encarado a conflitualidade intrapartidária? Há várias explicações. Eu posso começar por dar uma explicação mais científica ou acadêmica. E do ponto de vista da doutrina, costuma-se explicar que os conflitos nos partidos políticos têm origem, regra geral, na diferença de opiniões, que muitas vezes evoluem para conflitos de posições, de estratégias e até de ocupação de cargos. Estes conflitos estão, do ponto de vista histórico, isso é transversal, não é um caso isolado da Angola, estão permanentemente, estão constantemente presentes na vida dos partidos. Eu até diria mais, são inevitáveis na medida em que onde há diferentes sensibilidades e correntes de opiniões, isto é natural que aconteça e em muitos casos até são legítimos. Legítimos no sentido de que expressa a vontade dos militantes e dos membros de fazer vincar também aqueles que são os seus direitos. O fundamental é que estes conflitos sejam resolvidos de maneira ordenada para evitar que os partidos no seu conjunto não tenham grandes prejuízos, sobretudo do ponto de vista eleitoral. Portanto, essa é a explicação técnica doutrinária sobre essa matéria. No caso concreto do nosso país, regra geral, e aquilo que nos é dado a ver pelos processos jurisdicionais que dão entrada no Tribunal Constitucional, e aqui permita-me um parênteses, o Tribunal não descobre problemas. São os partidos, os seus membros, que trazem esses processos até aqui. Como digo, no caso concreto do nosso país, regra geral, esses conflitos resultam de um desalinhamento entre os membros e a direção do momento. Esta é a regra geral. O tribunal encara essas situações com alguma preocupação, devo dizer. E porquê? Porque nós entendemos que os estatutos dos partidos políticos são instrumentos essenciais para reger, organizar e disciplinar a vida interna dos partidos. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que deve ser nos estatutos onde os membros dos partidos, seus militantes, têm de encontrar a tutela jurisdicional primária para fazer valer os seus direitos. Portanto, os estatutos têm que ser o primeiro instrumento de autotutela e não necessariamente as ações judiciais. Não estou com isso a tentar coartar o direito dos membros virem ao Tribunal Constitucional, até porque a nossa lei consagra aquilo que se chama um contencioso partidário de plena jurisdição. Se tiver interesse em vir para o tribunal, pode vir para o tribunal. Aquilo que estou a tentar transmitir é que, ao abrigo do princípio da subsidiariedade, a intervenção do tribunal tem que ser subsidiária, dando espaço para que as formações políticas, para que os políticos resolvam em primeira instância os seus próprios problemas. E como é que isso se faz? Isso se faz olhando para os estatutos e os regulamentos internos, portanto, os documentos reitores dos próprios partidos políticos e respeitando aquilo que em condições normais são os mecanismos internos de resolução destes conflitos. E é muitas vezes isso que não acontece. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, o tribunal, naturalmente, olha para a situação com alguma preocupação, porque os partidos políticos são instituições, são estruturas fundamentais da dinâmica democrática.
e têm relevantes funções constitucionais. Quando os partidos políticos têm enorme instabilidade, naturalmente que isso afeta o processo democrático do país. Está a dizer que os partidos políticos têm de seguir com rigor os estatutos. Isto leva-nos à questão do MPLA, que os seus estatutos prevê as múltiplas candidaturas, mas ainda assim é um dilema para os seus militantes. Qual é a sua visão em relação a essa questão? Bem, como compreenderá, eu não vou tecer considerações sobre situações concretas de quaisquer partidos Não políticos. estamos a falar dos estatutos, nesse caso. Sim, eu Estatutos posso. do MPLA? Sim, sim, eu não vou fugir à pergunta, só Exatamente. não vou focar nos partidos em concreto. Exato. E não é por ser o MPLA, podia ser Exato. qualquer outro partido. Exato. Exato. Eh, os estatutos dos partidos, todos eles, têm de prever critérios e regras sobre democraticidade interna. Os estatutos são, repito, instrumentos essenciais de organização e funcionamento dos partidos. A questão da democraticidade interna é um aspecto fundamental que tem de existir em todo e qualquer estatuto dos partidos políticos, seja qual for o partido político em questão. E isto é uma emanação da própria Constituição. Portanto, o princípio essencial para a constituição e funcionamento dos partidos políticos é o princípio democrático. Portanto, a organização e funcionamento dos partidos políticos assenta necessariamente no princípio democrático. E repito, isto decorre da Constituição e decorre da lei dos partidos políticos. Por isso é que não pode haver estatutos que não reflitam este princípio democrático à vida dos partidos políticos. Digo mais, a existência de democracia interna nos partidos políticos é um elemento indispensável para a concretização do Estado democrático de direito. Há um processo eleitoral externo democrático a nível do Estado deve pressupor necessariamente processo eleitoral interno democrático nos partidos políticos. Por quê? Porque os partidos políticos, repito, são estruturas fundamentais para a concretização do Estado democrático e de direito. Significa que não pode haver partido político sem o respeito aos princípios democráticos. Este comentário genérico impõe-se e nele está subjacente a resposta à pergunta que coloca em relação a um partido em concreto. Eu posso lhe dar uma garantia. Nós, Tribunal Constitucional, temos, e já o disse, competências alargadas em matérias políticas. E temos, se quiser, posso chamá-lo de privilégio de apreciar ex officio, previamente, fazer uma verificação a priorística dos estatutos. O que eu lhe estou a tentar transmitir é, em sede da constituição, inscrição de novos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode apreciar, verificar se estão salvaguardados, se estão garantidos os princípios e as regras democráticas. É que se não estiver, o Tribunal Constitucional não inscreve. Número 1. Número 2. O Tribunal Constitucional, e aí vou à sua questão diretamente, o Tribunal Constitucional, sempre que os partidos políticos realizam congressos e quando desses congressos resultem alterações aos estatutos, o Tribunal Constitucional pode e deve verificar se essas alterações não colocam em causa o princípio democrático. E com isso lhe estou a dizer objetivamente que não há hipótese nenhuma de qualquer estatuto ser alterado e dessa alteração
resultar uma redução dos direitos de participação democrática dos seus membros. Não é possível. Coisa diferente é, e é aqui que está a confusão na sociedade. Uma coisa é a consagração de princípios democráticos. Outra coisa são as opções próprias que os partidos podem fazer ao abrigo da sua natureza jurídica, enquanto entes privados e autônomos, sem prejuízo das relevantes funções constitucionais que desempenham. Os partidos são entes privados e autônomos. Logo, tenham o direito de, nas suas estruturas, através dos seus centros estratégicos, através dos seus órgãos de direção, de fazerem aquelas que entendem ser as melhores opções para a sua vida interna, desde que, repito, não violem nem a Constituição, nem a lei e, sobretudo, o princípio democrático. Portanto, não há redução das garantias democráticas nem no partido que fez referência. Mas, na sua visão, essas questões, por exemplo, como as múltiplas candidaturas nos partidos políticos, não vamos falar de um partido em concreto, nota que quero evitar falar do MPLA em concreto, isso não fortalece as democracias internas? Em princípio, sim. Repare, a democracia, por natureza, é um instituto que pressupõe livre participação, que pressupõe livre circulação de ideias, que pressupõe liberdade de pensamento, de expressão e de manifestação de interesse na assunção de determinados cargos. Logo, é absolutamente normal que os partidos enveredem para as múltiplas candidaturas. E é, efetivamente, também um bom sintoma do exercício da democraticidade interna. Mas atenção, as múltiplas candidaturas não esgotam aquilo que é, digamos assim, a dimensão do exercício democrático. Há várias maneiras de participação e de exercício democráticos. Não estou a reduzir a importância das múltiplas candidaturas. Elas são importantes? Sim, são importantes. O que estou a tentar transmitir é que, não havendo múltiplas candidaturas, significa que os partidos não são necessariamente democráticos. Também não é necessariamente verdade. O importante é que sejam respeitados os princípios das minorias, que sejam respeitado o princípio da maioria. Há militantes que manifestam esse interesse. No caso concreto do MPLA, já existem 3 ou 4 pré-candidatos, ou se assim podemos considerar, que assumem que querem concorrer, mas notam que não há um sinal nesse sentido. O partido procura não avançar para as múltiplas candidaturas. Aí o Tribunal Constitucional, qual é o papel do Tribunal Constitucional? Bem, Fica no muro? está a insistir muito na mesma pergunta em relação a um partido em concreto. Eu penso que já terei respondido. Isto tem que ver com a vida interna dos partidos políticos. Pergunta: qual é o papel do Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional fica no muro? Eu podia lhe responder que até certo ponto sim. E porquê? Eu já o disse, vou reiterar. O Tribunal Constitucional tem natureza reativa. O Tribunal Constitucional não descobre problemas. São os membros dos partidos que têm que os trazer. Portanto, se um dia, no âmbito desses processos dinâmicos, democráticos internos, alguém entender impugnar determinados atos, trazer ao Tribunal Constitucional o problema, sim, o Tribunal Constitucional sai do muro, usando a sua expressão, e aprecia o problema. Portanto, isto é muito claro. A natureza reativa do Tribunal nos impede de sermos nós a ir atrás desses problemas. São os partidos, seus membros, que têm que eventualmente trazer os problemas. E digo mais, do ponto de vista técnico, o legislador angolano, diferentemente daquilo que existe noutras geografias, consagrou um contencioso partidário de plena jurisdição. Significa o quê? Significa que nós não temos
do ponto de vista das normas de impugnação de atos e deliberações partidárias, nós não temos uma formulação restritiva. A lei permite que todo e qualquer ato, havendo fundamento, eles sejam objetos de impugnação. Aquilo que eu lhe estou a dizer é, se um dia esses problemas vierem até o Tribunal Constitucional, há de se pronunciar. Até aqui são questões internas dos partidos que não dizem necessariamente respeito ao Tribunal, mas também já lhe disse direto ou indiretamente. Estas coisas preocupam o Tribunal? Sim. Por quê? Por conta do nosso processo democrático. Os partidos políticos, e estou a insistir nisso, são estruturas fundamentais da dinâmica democrática. Qual tem sido o papel do Tribunal Constitucional sobre o reposicionamento dos partidos em relação aos estatutos e às suas ideologias políticas? Bem, o Tribunal Constitucional é uma espécie de fiscal, digamos assim, da legalidade jurídico-constitucional dos partidos políticos. Mas não cabe ao Tribunal Constitucional definir ou fiscalizar ou orientar a matriz político-ideológica dos partidos. Portanto, nós não temos, a nível da nossa legislação, aquilo que noutras realidades Não, mas existem. refiro-me quando há esse desvio. Não, repare, Sim. eu vou responder à pergunta. Não existe, no nosso contexto, na nossa legislação, o critério do controlo ideológico programático dos partidos. Significa, o tribunal não faz esse controle. Os partidos têm a liberdade de, nos seus programas, colocarem aqueles que são os seus objetivos e as suas ideologias. O tribunal também não tem competências desse ponto de vista de dizer se o partido deve ir mais à esquerda ou mais à direita. O que o tribunal procura e tem que fazer é salvaguardar que se respeitam a Constituição. O que é que isso significa? Significa que o tribunal não pode permitir que existam ideologias que propaguem, por exemplo, a xenofobia, o racismo, discriminação racial, discriminação do gênero. Portanto, não podem existir ideologias que inquinam ou procuram, digamos assim, entorpecer o processo democrático, defendendo, por exemplo, o regionalismo, o tribalismo. Estas questões, sim, porque decorrem da Constituição e da lei, o Tribunal Constitucional fiscaliza, não permite que isso aconteça ou que essas ideologias tenham esse substrato. Tudo o resto, o tribunal não faz controlo ideológico programático, dando liberdade aos partidos para desenharem aquilo que é a sua filosofia partidária, aquilo que é o seu entendimento ideológico do mundo e daquilo que é o caminho que têm que seguir. No tocante ao financiamento dos partidos políticos e à prestação de contas, qual tem sido o papel do Tribunal Constitucional sobre o património dos partidos políticos extintos? Há dois aspectos que a pergunta encerra. Uma questão tem que ver com o financiamento e a prestação de contas, e isto não diz respeito unicamente aos partidos extintos. Outra questão tem que ver com os partidos extintos. Eu vou respondê-las. Em relação ao financiamento e prestação de contas, a primeira observação é: não é, em termos de acompanhamento e fiscalização, uma competência direta do Tribunal Constitucional, embora o Tribunal Constitucional acompanhe, grosso modo, a vida dos partidos políticos. É uma competência que está legalmente reservada ao Tribunal de Contas. Todavia, podemos partilhar duas ou três ideias. Há dois momentos que têm que ser separados. O primeiro momento tem que ver com o financiamento resultante do assento parlamentar. Como sabe, os partidos políticos que tenham assento na Assembleia Nacional recebem financiamento anual do Estado. O desembolso costumam ser trimestrais, mas o financiamento diz respeito
ao ano, financiamento anual. Naturalmente, se tratando de financiamento público, ele tem que estar sujeito à prestação de contas. E como é que isso acontece? A lei manda que os partidos políticos, no final do trimestre do ano seguinte, elaborem os relatórios de prestação de conta do ano anterior. Estes relatórios de prestação de contas são enviados à Assembleia Nacional, que, através da sua Comissão Especializada de Economia e Finanças, analisa e emite pareceres sobre esses relatórios, que, no final do dia, são enviados ao Ministério das Finanças para aferir se as contas batem certo em relação àquilo que foi o financiamento dado. No final dessa cadeia, a própria Assembleia Nacional, através do seu relatório de prestação de conta, de execução e contas, envia ao Tribunal de Contas e é lá onde também faz espelhar aquelas que são as contas dos partidos com assento parlamentar. Isto é uma dimensão. A outra dimensão tem que ver com o financiamento das campanhas eleitorais. Os partidos, certamente o saberá, recebem financiamento público no âmbito do processo eleitoral. Depois que as candidaturas são aprovadas pelo Tribunal Constitucional, os partidos têm então direito a um financiamento público. Este financiamento das campanhas eleitorais também está sujeito à prestação de contas. E como é que isso se processa? Aqui, os partidos têm que elaborar os seus relatórios financeiros de prestação de contas, remeter à Comissão Nacional Eleitoral, que emite parecer em relação aos mesmos, e esta, por sua vez, havendo elementos de irregularidade, remete esses relatórios para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, se concluir, lógico que depois de um processo de contraditório, naturalmente, se o Tribunal de Contas concluir que essas irregularidades existem e há fundados receios de desvios, de descaminho de dinheiros públicos, o que é que faz? Abre processos de responsabilidade financeira reintegratória, ou seja, os dinheiros têm que ser devolvidos ao Estado, ou até sancionatórias. Portanto, é assim que isso se processa. Em relação aos partidos extintos e à questão da prestação de contas, os partidos extintos prestam contas no âmbito da explicação que dei enquanto partidos com inscrição em vigor. Mas uma vez extintos, manda a lei, e essa é a jurisprudência também firmada pelo Tribunal Constitucional, existe aquilo que se chama liquidação do património. Isto é uma forma de prestação de contas, sim, mas não na matriz que eu acabei de explicar. O partido está extinto, mas tem património. A questão é o que é que se faz com esse património? Há aquilo que se chama liquidação do património. Portanto, o partido, ainda no âmbito da sua autonomia transitória, eu chamo a autonomia transitória porque o partido já foi extinto, mas o próprio acordo, a decisão do tribunal diz que durante um lapso de tempo, geralmente muito curto, 90 dias quando muito, o partido tem a possibilidade de criar uma comissão liquidatária para fazer a inventariação desse património, dizer onde é que andam as coisas, os bens móveis, os bens imóveis, se tem conta bancária, quanto é que tem na conta, portanto, faz essa inventariação no âmbito então da liquidação desse património. O que é que diz a lei? A lei diz que este património não pode ser, digamos assim, distribuído entre os membros do partido. E hoje qual é a realidade? Qual é a realidade em Sim, relação... em relação a esse pormenor e aos partidos extintos, em relação ao património. Bem, o processo de liquidação do património, e porque se trata e se enquadra, grosso modo, no âmbito da prestação de contas, repito, estes dossiês costumam ser entregues ao Tribunal de Contas. Também ao Tribunal de Contas. Também ao Tribunal de Isso, ok. Contas. Mas nós, Tribunal Constitucional, também acompanhamos. E acompanhamos porque a dada altura, em relação a esse património, surgem potenciais conflitos. E eles são trazidos ao Tribunal Constitucional. E nós fazemos, naturalmente, esse acompanhamento. Hoje por hoje, não há grandes problemas, grandes situações.
o processo costuma ser relativamente tranquilo naquilo que é o acompanhamento que nós, Tribunal Constitucional, fazemos. Não posso, como é natural, falar em nome do Tribunal de Contas, mas também há ali, algumas vezes, indícios de algum desentendimento. Mas, quando há estas questões, existem os tribunais da jurisdição comum. Se alguém entre os membros do partido, por exemplo, alegar que houve desvio do patrimônio do partido então extinto, agora extinto, tem os tribunais da jurisdição comum para intentar as ações que entender convenientes. O tribunal, ao longo da história, anulou um único congresso, que elegeu Adalberto da Costa Júnior. Em que circunstâncias anulam-se congressos? Primeiro, uma correção. Afirma que, ao longo da história, o tribunal anulou um único congresso. Não, não é verdade. Lá está. É o assunto, não é o processo. Uma coisa é o impacto que algumas decisões do tribunal, e é normal, o tribunal reage com muita tranquilidade, deixa de dizer, em relação a essas questões. Porque o tribunal não teme o escrutínio público das suas decisões. E há decisões, naturalmente, que têm um maior impacto público. E faz com que depois façamos essas afirmações de que uma única vez. Não, há um histórico em relação a outros congressos de outros partidos. Sabe que nós, na nossa história, já tivemos muita conflitualidade interpartidária. Há partidos, inclusive, que são recordistas em matéria de conflitos internos. E nem é o partido que fez referência de cujo líder o Congresso foi anulado a dada altura. Eu não vou tecer considerações em relação ao processo em concreto que conduziu à anulação deste Congresso, mas posso partilhar duas ou três ideias importantes para explicitar por que razão isto pode acontecer. Porque a pergunta é, então, o mesmo tribunal que anotou, depois anulou. Exatamente. Isto não é possível, isto é incoerente. Não, não é. É possível, não é incoerente e tem explicação técnico-jurídica. Os atos dos partidos políticos, ao abrigo da sua natureza autônoma e privada e ao abrigo do princípio, do efeito positivo do princípio da legalidade, estes atos gozam de presunção de legalidade. Portanto, os atos são praticados, presumem-se legais, até que, eventualmente, os seus membros venham impugnar esses atos. Primeira nota importante. Segunda nota importante. O Tribunal Constitucional, se estiver diante de factos novos, sublinhe-se, que não tinha conhecimento e não tinha como exigir no momento da anotação do Congresso, e se ficar provado que esses factos novos, sublinhe-se, estiverem eivados de ilicitude, então o tribunal pode anular. Número 1. Número 2. Número 3. Se o tribunal estiver diante de situações que coloquem em causa aquilo que é a legitimidade dos órgãos de direção, nomeadamente questões ligadas à eventual instrução do processo por intermédio de documentos falsos, irregularidades substantivas, o tribunal pode anular. Então, aquilo que estou a dizer é, explico com clareza, não há contradição. O tribunal anotou. E por que anotou? Porque no momento
em que é pedida a anotação, o tribunal recebe uma série de documentos que estão legalmente exigidos. O tribunal, expliquei, ao abrigo do efeito positivo do princípio da legalidade, parte do princípio, e porque essa presunção é legal, que estes atos são legais. Certo? E então o tribunal anota. Todavia, no âmbito do direito à impugnação dos atos que assistam aos militantes, e porque, já o disse, nós consagramos na nossa ordem jurídica um contencioso partidário de plena jurisdição, significa que todo e qualquer ato é passível de impugnação judicial, jurisdicional, e se o tribunal estiver diante de factos novos que não conhecia e não tinha como exigir na altura em que anotou, e se ficar provado que esses factos estão eivados de ilicitude, então o tribunal pode anular. Sempre, sempre com evidências comprováveis, assentes nos factos e na fundamentação jurídica. E é isso que o tribunal faz. Uma última nota. Isto é assim porque a direção de um partido político não pode ser legalmente questionável. Por quê? Porque os partidos têm relevantes funções constitucionais. São eles que formatam e participam na formatação dos principais órgãos de direção política do Estado, do país. E muitas vezes, anular um Congresso pode ser também a oportunidade para se devolver a legitimidade e a autoridade necessária para a condução do partido. Faço-me perceber. Que explicação pode dar a sociedade em relação à anulação da Comissão Instaladora Partido Patriótico? Partido Patriota Republicano, Exatamente, que está nas notícias. exatamente. O que é que aconteceu em concreto? Sim, podemos falar e podemos falar. Primeiro agradeço porque nos dá a oportunidade de publicamente reiterar aquilo que já é público, porque nós próprios, Tribunal Constitucional, fizemos sair um edital no Jornal de Angola que foi depois replicado com outros mecanismos de informação e divulgação pública. E a mensagem é fundamentalmente pedagógica. O processo de criação de partidos políticos tende a assentar sempre no princípio da boa-fé. Os cidadãos que queiram ter partidos estão, no fundo, a sinalizar para o Estado, para o país e também para o mundo que querem participar ativamente na vida política do país. Porque quem cria partido corre o bom risco de um dia dirigir um país. Portanto, estamos a falar de uma questão muito séria. E não pode-se fazer isto com base em meios fraudulentos, na concessão de documentação por meios fraudulentos. E é basicamente isso que aconteceu. Portanto, o tribunal teve o cuidado, no âmbito do processo de apreciação técnico-jurídica, que é feito aos processos das comissões instaladoras, que são entes transitórios. As comissões instaladoras só existem enquanto decorrer o processo de organização conducente à inscrição. O tribunal constatou indícios muito fortes de que havia concessão de documentos por meios fraudulentos. O tribunal teve, inclusive, o cuidado de oficiar a Direção Nacional de Identificação, Registro de Notariados, órgão do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para nos dizer: estas fotocópias de bilhetes de identidade, estes certificados de registro criminal, são autênticos? São verídicos? E a resposta foi não, não são. Portanto, estamos a falar de questões muito sérias. O cidadão não pode pretender criar partido falseando a verdade.
tentando enganar as instituições do Estado. E é isso que aconteceu. O Tribunal Constitucional naturalmente rejeitou a inscrição, mas mais do que isso, não se ficou por aí. Foram lavradas certidões e estão em curso de tramitação para o Ministério Público para a devida responsabilidade criminal. Tem havido muitas situações do género. Não tantas. Elas existem. Elas existem, é verdade. Essas tentativas de procurar instruir processos de constituição de partidos políticos por meio de documentos inautênticos existe, não é necessariamente em grande dimensão, mas já é numa dimensão preocupante. Já é numa dimensão preocupante. Mas aquilo que queremos deixar claro, o tribunal tem mecanismos de controlo, o tribunal está atento e podemos assegurar com alguma segurança que essas situações não passarão. Vamos considerar concluída a conversa, mas sem antes dar a possibilidade ao doutor de discorrer algum pensamento sobre aquilo que eventualmente não falamos. Bem, eu creio que o essencial terá sido partilhado em função daquilo que é o interesse do próprio novo jornal. Se calhar era importante frisar aqui que, e tal como o novo jornal vinha pedindo há algum tempo, nós temos ofícios em como eram solicitadas entrevistas, nós estamos disponíveis para os esclarecimentos públicos que se impuserem, sempre que o interesse público assim exigir. Essas entrevistas também são boas porque os senhores têm a possibilidade de perguntar com toda a liberdade tudo o que querem, para não restarem dúvidas. Não há guião, não há perguntas prévias, os senhores perguntam o que querem, nós estamos aqui disponíveis. O tribunal está de alma limpa e lavada, não tem nada a esconder e é por isso que fizemos essa partilha. E termino com uma nota para a sociedade em como é necessário mesmo devolver um certo respeito e confiança nas instituições. É necessário e fundamental evitarmos a ideia de que os juízes constitucionais estão sob um manto de um certo dirigismo constitucional, político, anacrônico, disfuncional, porque não é verdade. Os juízes da Corte Constitucional e o Tribunal Constitucional, de um modo geral, nega o ativismo judicial. O Tribunal Constitucional não faz ativismo judicial político partidário. O Tribunal Constitucional faz justiça assente na Constituição e na lei, com base sempre nas evidências que sejam comprováveis, assentes nos factos e na fundamentação jurídica que nos é trazida. Portanto, com isso estou a dizer que os juízes da Corte Constitucional, não fazendo ativismo judicial, não podem ter nenhuma timidez constitucional por receio das reações da sociedade. É que muitas vezes a sociedade escrutina as decisões do Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional não pode ficar tímido por causa de uma eventual censura ou comoção pública. O Tribunal tem que continuar a trabalhar e a decidir com base na Constituição e com base na lei, sem qualquer ativismo Mas, doutor, isso não é em judicial. função das decisões que o tribunal toma, que muitas vezes são consideradas polêmicas. Bem, o ser considerado polêmico ou não é subjetivo. Eu não diria tanto isso.
o que é que acontece realmente na nossa observação técnica? Muitas das críticas das quais chamamos de polêmica resultam de um certo desconhecimento. Muitas vezes, quem critica nem se dá o trabalho de ler as decisões. E essas decisões são públicas, porque o Tribunal Constitucional tem a boa cultura, já o disse, de publicar as suas decisões. Estão todas no portal do Tribunal Constitucional. E é preciso ler, é preciso estudar essas decisões para criticar, mas criticar com verdade e criticar assentes em bases técnicas, em bases científicas, em bases Nós acadêmicas. estamos a falar, por exemplo, do contencioso eleitoral. O contencioso eleitoral. eh, não me parece que as decisões sejam polêmicas. O Tribunal Constitucional, do ponto de vista da lei O orgânica tribunal é sobre as acusado de não eleições ser gerais, justo. eu vou responder. O Tribunal Constitucional, do ponto de vista da lei orgânica sobre as eleições gerais, isso do ponto de vista da Constituição também, é o órgão que tem a competência para validar em última instância as eleições. E acompanhar também a fase do contencioso eleitoral judicial. O que é que acontece? O contencioso eleitoral judicial em Angola e noutras realidades também assim o é difuso, não é concentrado. Significa que obedece a um princípio fundamental que é o chamado princípio da impugnação prévia dos atos. O que é que eu quero explicar? Muitas vezes vem-se atacar no Tribunal Constitucional, no âmbito do processo eleitoral, do contencioso eleitoral, uma gama diversificada de atos que já aconteceram, porque o processo eleitoral é uma cadeia, desenvolve-se em cascata, de atos que já aconteceram, que não foram impugnados previamente, ou que até foram impugnados, mas já foram objeto de resposta. Certo? Se a resposta não foi convincente, Calma, vamos chegar lá. Significa que esses atos estão resolvidos. O nosso contencioso eleitoral é em relação à votação e o apuramento. É o que diz a lei. Os outros atos ligados à organização, recenseamento das mesas e assembleias de voto, a existência ou não de auditoria ao ficheiro dos cidadãos, a questão da observação eleitoral, a questão dos delegados de lista, credenciamento ou não, credenciamento da tempo útil. comunicação. Portanto, essas questões devem ser em tempo útil colocadas em causa. Muitas vezes são e são respondidas. E depois, infelizmente, voltam ao tribunal num pacote único e o tribunal já os decidiu. E o tribunal concentra então a sua atividade, a sua atuação naquilo que é o contencioso propriamente dito e que está legalmente definido, que é o contencioso da votação e do apuramento. E aqui, fundamentalmente, são trazidas então as atas eleitorais, certo? A questão é, qual é o nível de transparência das provas que são apresentadas? Este é que é o problema. E a tal polêmica resulta do facto da sociedade conhecer o assunto, mas não conhecer o processo. Quem conhece o processo somos nós, que o analisamos. E repito, o problema está aí. Está no nível de transparência das provas que são apresentadas. E daqui resulta muitas vezes, porque estamos geralmente num momento extenuante, num momento de algum fervor e de ânimos exaltados, quando estamos a falar do contencioso, porque é aquela fase em que já se declararam os resultados eleitorais. O que costumamos ter é uma perspectiva muito teatral das questões processuais. Repito, o que costumamos ter é uma perspectiva teatral das questões processuais. Porquê? Porque ao invés de se olharem para aquilo que são as questões processuais propriamente ditas, procuram-se trazer questões políticas. Ora, o tribunal
na fase de contencioso, mais do que a argumentação jurídica e política, o tribunal tem que olhar para as provas. Não tem havido provas. Não é isso que estou a dizer. O que estou a tentar dizer é o nível de transparência dessas provas. Nós temos historial, temos decisões, temos jurisprudência firmada. Se o senhor jornalista se der o trabalho, e até posso facilitar, é só falar comigo. Eu vou lhe dar uma série de acórdãos do Tribunal Constitucional que foram prolatados em sede contencioso eleitoral, onde nós dizemos que há falsificação de provas, que há atas rasuradas. Isto é público, isto existe. São acórdãos. Nós podemos partilhar essas decisões num outro momento para que leiam as decisões. Esse é o problema. Muitas vezes as decisões não são lidas, não são estudadas. Com isso, não estamos a dizer que não há provas. Estamos muitas vezes a dizer que a idoneidade dessas provas é questionável. São questionáveis. Portanto, e é muitas vezes daqui que surge aquilo que está insistentemente a chamar de polêmica. E o tribunal, como digo, reage e convive com essas situações com enorme tranquilidade, porque já expliquei, as largas competências em matéria política eleitoral nos colocam naturalmente expostos, mas é a Constituição que atribui essas competências e o tribunal tem que assumi-las na sua plenitude, enquanto tribunal eleitoral, sem qualquer receio. Portanto, mais do que polêmicas, é preciso estudar os processos. Bom, a nossa entrevista foi com o Dr. Mauro Alexandre, diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, a quem agradecemos a disponibilidade em falar para o nosso jornal e deixamos aqui um pedido no sentido de ter as portas abertas para próximos encontros. Bem, Obrigado. nós é que agradecemos esse momento de partilha, é importante. O tribunal tem uma liderança dinâmica, aberta, uma liderança que não fecha a porta aos intervenientes processuais, mas também não fecha a porta à sociedade. E é nesse sentido que nós aceitamos fazer essa partilha. Naturalmente que continuamos à disposição sempre que o interesse público assim o exigir. Muito obrigado.